Glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estão em pés, por favor, abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar, para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, um pedaço de madeira, e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eu gostaria de pedir a você que puder repetir o verso de número 3. Versículo de número 3. Vamos bem forte no 3. 1, 2, 3. Amém. Pode tomar assento. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero aqui manifestar a minha gratidão, imensa honra que eu tenho em Deus, em estar aqui na linda igreja Campo de São Carlos. Louvar a Jesus pelo pastor presidente desse campo, príncipe de Deus, pastor Ismael da Silva, sua esposa pastora Elaine. Louvar a Deus pela vida dos senhores. Meu muito obrigado pela honra, confiança, a oportunidade. Também ao presbítero Marcos, que é o líder da Ovadevs, que Deus abençoe a vida do Senhor, como todos os varões do campo. Deus seja louvado pela vida dos senhores e a diretoria da igreja também. Eu sou grato a Deus pela vida do Ezequias, que foi o canal de Deus para estarmos aqui, que nos indicou o presbítero Marcos, que orou a Deus e confiou de estarmos aqui. Por cristocidência, que eu não acredito em coincidência, cristocidência, eu dirijo uma congregação por misericórdia em Carapicuíba, pelo campo de Osasco, e o sobrinho do Ezequias congrega lá conosco, o Williams. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, família. Falando na congregação, a minha esposa não pôde vir, estamos tendo uma festa de crianças hoje lá na congregação que a gente dirige, mas eu vim com alguns irmãos ali da congregação. Está ali o Wendel, está ali o Felipe, está ali o Joabson, que é do nosso templo sede. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui, uma linda igreja. Parabenizar vocês por esse trabalho e deixar ao pastor Ismael um abraço, o meu pastor presidente, pastor Belchior Júnior, que tem muita estima pelo Senhor. Esteve aqui no Emon, estive com ele aqui na outra oportunidade. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Deus abençoe todos os dirigentes, em especial pastor Éder Ferro, Deus abençoe ele, pastor Marcelo, Deus abençoe vocês ricamente. Antes de prosseguir, gostaria de pedir um aplauso a Jesus pela vida do pastor presidente, pastor Ismael, pastor Elaine, presbítero Marcos. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto é muito conhecido de todos nós. Eu confesso a você que quando recebi o tema desse trabalho, tratando sobre a cruz, nós fomos orar a Deus buscando um direcionamento do que falarmos hoje, pensarmos com vocês. E esse texto saltou aos meus olhos. O Espírito de Deus ministrou esse texto no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você alguns pensamentos que Deus estabeleceu na minha mente para entregar aos irmãos hoje, que o Espírito de Deus possa falar com cada um de nós. Havia 3 grandes escolas de profetas. 3 grandes escolas de profetas. Uma em Gilgal, uma em Betel, outra em Jericó. Essas 3 escolas eram supervisionadas pelo profeta daquele tempo, o homem que recebe a porção dobrada que havia sobre o ministério de Elias. Estamos tratando aqui de Eliseu. O tempo é um período em que Israel havia sido dividido. Estamos falando aqui do reino do norte, Samaria,
E Eliseu é o principal profeta de Deus neste tempo. Eliseu tinha um encargo de cuidar dessas 3 escolas de profetas: a de Gilgal, a de Jericó e a de Betel. Em Gilgal, por exemplo, uma das escolas, o texto bíblico vai dizer no capítulo 4 de 2 Reis, que houve um tempo de fome, um tempo de muita fome. E aí nessa escola, a crise financeira chega, a escassez de comida chega, e o menino desesperado vai em busca de trazer alimento para a escola profética. E ele vai colher, junto com algumas plantas, uma planta venenosa. Vai colocar na panela, e quando eles vão se servir, percebem que há veneno na panela. O profeta Eliseu, que está vindo para Gilgal, resolve aquela situação, vocês conhecem bem. Vai colocar farinha naquela panela, o veneno é totalmente retirado, e logo depois chega um homem de Baal Salisa, trazendo consigo pães de cevada, espigas que ainda estavam em flor, e coloca diante daqueles homens, e há uma grande multiplicação de Deus, porque o pouco recurso que trouxe, quando o profeta apresenta a Deus, Deus multiplica e alimenta toda aquela escola de profetas. Então você percebe ao longo da palavra que Eliseu é responsável por essas escolas. E agora ele se vê diante de uma situação um pouco complicada aqui no capítulo 6 do livro de 2 Reis, porque essa escola que ele cuida, ela cresce. E à medida que essa escola cresce, no capítulo 6, versículo 1, se você puder acompanhar, a Bíblia diz que esses moços que eram discípulos de Eliseu, que eram discípulos da escola de profetas, que estavam estudando para ser profeta, eles vão apresentar uma problemática diante de Eliseu, dizendo o seguinte: olha, Eliseu, o lugar em que nós habitamos é um lugar estreito, já não cabe mais. O Senhor nos autoriza a irmos cortar madeira para aumentar a tenda de adoração, a tenda do encontro, a escola profética. E o profeta dá para eles autorização. Só que no meio do caminho problemas surgem. No meio do caminho adversidades ocorrem. A primeira coisa que me chama a atenção é que o lugar cresceu. E junto com o crescimento trouxe consigo efeitos colaterais. Porque junto com o crescimento houve uma grande crise, uma grande perda. Porque nenhum crescimento ocorre sem trazer consigo dores. É importante salientar isso. Pastor, eu não quero sofrer dores, problemas e mazelas. Não cresça. Fique do tamanho que você está. Não avance, não progrida. Fique exatamente onde você está. Pastor, estou crescendo e prosperando. Cuidado. É nesse tempo de crescimento que pode vir a tua maior dor, a maior crise. Porque ao longo da história bíblica funciona exatamente assim. Nenhum crescimento é acompanhado com massagem. É acompanhado com pancada. Nenhum crescimento é acompanhado de aplausos. É acompanhado de percalços. Nenhum crescimento traz consigo simplesmente honra, mas carrega consigo um peso de dor e sofrimento. O que a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo 2? Que Israel cresceu tanto na terra do Egito, que eles passam a ser perseguidos. E olha o que a palavra de Deus vai dizer: quanto mais os afligia, quanto mais os egípcios os afligiam, mais Israel crescia. Porque não existe crescimento sem aflição. Felizmente, em muitos lugares, graças a Deus que na nossa igreja não funciona assim, mas em muitos lugares se prega o evangelho coaching, um evangelho barato, um evangelho que só ensina que você vai ser cabeça e não cauda, que você vai ter para emprestar e não tomar emprestado, que todas as coisas vão correr ao teu favor e todas as coisas lhe ocorrerão bem, e é só entregar a vida para Jesus, que parece aquelas antigas organizações Tabajara, né? Teus problemas acabaram.
Aí a pessoa vem para Jesus achando que é tudo flor, é tudo lindo, esperando rosas. Tem gente que está tão acostumado a ser lisonjeado que nem campainha em casa tem para ser acordado com palma. E acha que o reino de Deus é assim. E não é. Reino de Deus é dor e sofrimento. É feito de aclives e declives, é feito de montes e vales. E a gente precisa ter essa dimensão, que todo crescimento carrega consigo as dores do crescimento. É assim que ocorre com a igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva cresce. E na hora que a igreja primitiva cresceu, houve grande murmuração contra os irmãos judeus. Se levantaram para dizer: olha, as nossas viúvas não estão sendo atendidas, nossos órfãos não estão sendo atendidos. Houve uma grande murmuração, mas o pastor daquela igreja não parou. Muito pelo contrário, ele falou: olha, eu não quero saber de confusão, de murmuração. Isso tudo é resultado de crescimento, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu preciso liberar uma palavra de Deus para você já nessa introdução. Se as dores chegaram, se os problemas vieram, se as portas se fecharam, é sinal que um grande crescimento de Deus chegou. Mas isso não é para te parar, para te frustrar, para te paralisar. Isso é para te trazer para mais perto dele. Isso é para te trazer para o tempo de intimidade e comunhão. Para a raiva de Satanás a crise veio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O lugar está pequeno, não cabe mais. Vamos aumentar a tenda do encontro, vamos aumentar o lugar de reunião. A Bíblia diz a partir do versículo 2, se você puder acompanhar, que cada um deles vai carregar consigo uma viga. Eles estão entusiasmados, e olha o que a palavra de Deus vai dizer. Eles pedem autorização, e o profeta vai dizer para eles: ide. O profeta vai dizer para eles: ide. Só que eu acho lindo isso aqui, porque no verso de número 3 tem um servo inteligente. E o servo inteligente é assim: olha, eu sei que o senhor mandou a gente ir, mas o senhor pode ir com a gente também. O servo inteligente é assim: eu sei que o senhor nos enviou, mas o senhor pode nos acompanhar. E olha o que diz o verso de número 3. O profeta de Deus disse: eu irei. Quando o profeta diz eu irei, então eles têm um descanso, um alívio. O profeta irá conosco. Só que não é o fato do profeta de Deus estar presente que isso inibe dos problemas ocorrerem. A presença de Deus nos acompanha, mas não nos isenta de perdas. E o texto bíblico vai dizer que no verso de número 4, eles começam a cortar madeira. E quando eles estão derrubando uma viga, verso 5, um rapaz, um dos discípulos vai gritar: ô profeta, o ferro escapou da madeira, caiu na água. Só que tem um porém, ele era emprestado. Eu acho lindo isso aqui, pois estamos num congresso de homens. E homem de verdade já não gosta de pegar nada emprestado de ninguém. E se pegar emprestado, quer devolver. Homem de verdade é assim: ele compra e paga. Ele honra compromissos. Ele honra com a sua palavra. Ele foi levantado por Deus para ser o provedor do seu lar, ser o protetor da sua família. E ele honra com seus compromissos. Olha, eu peguei emprestado e eu tenho que devolver. Hoje em dia tem muitos aí que querem dar uma desculpa. Mas esse aqui não, falou: não, é emprestado, eu preciso devolver. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse machado. Esse machado ele pega emprestado
e aparentemente está normal. Ele não percebeu nenhum problema com o machado. Se logo quando ele pega emprestado, ele percebe algo diferente no machado, ele já não pegaria, Ezequias. Quando ele pega o machado em suas mãos, aparentemente o machado está normal. O machado está pronto para uso. O machado está devidamente organizado e pode ser usado. O problema com este machado só se revela no tempo da pressão. Enquanto o machado estava parado, não apresentava problema algum. Mas quando esse rapaz vai usar o machado para derrubar uma árvore, cortar uma viga, a pressão da pancada fez ele se desconjuntar. Aparentemente estava perfeito, mas ele se solta, ele se rompe, ele quebra. Porque tem muitas pessoas que só se revelam na pressão. O nosso caráter é revelado na pressão. Vou repetir isso aqui. O nosso verdadeiro caráter é revelado no tempo de pressão. Porque no tempo da pressão, tem a órfã que beija e vai embora. Mas tem a Ruth que se agarra e diz: o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for enterrado, eu serei. O teu povo é o meu povo. No tempo da pressão, tem marido que larga a esposa. Mas tem o Jó que fica com a louca. E diz: ô louca, eu não te largo. Deus deu, Deus tomou. Mas eu não adoro a Ele por aquilo que Ele faz. Eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, por certo se levantará sobre a terra. Na hora da pressão, tem o Judas que vende por 30 moedas. Mas tem o João que está no pé da cruz, dizendo: da cruz eu não saio, da cruz ninguém me tira. Ô João, eis aí a tua mãe. Ô Jesus, conta comigo. Eu vou cuidar daquilo que é seu. Porque enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus se encarrega de cuidar. É no tempo da pressão que Deus enxerga o nosso caráter. É por isso que Deus vai dizer para Abraão: Abraão, pega o filho que você ama. Eu sei que você tem Ismael, mas eu quero o que você ama. Eu quero o da promessa. Eu quero o sacrifício que dói. E vai até a terra de Moriá. E lá eu te mostrarei um monte, aonde você vai entregar ele para mim. Por que Deus pede para ir à terra de Moriá? Moriá ficava a 3 dias da casa de Abraão. Eram 3 dias de viagem. 3 dias de viagem da casa de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão teve tempo para pensar. Deus não pediu no monte do lado da casa dele. Deus pediu em um monte 3 dias de viagem. Eu vim de São Paulo para cá, são 3 horas de viagem. Dá tempo de conversar, de pensar, de refletir. Não é a 10 minutos da minha casa. O caso de Abraão é um lugar a 3 dias de viagem. É já para Abraão pensar muito bem: será que eu entrego ou não? Será que eu sacrifico ou não? Porque Deus não quer sacrifício de emocionado. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto. Deus não quer culto de emocionado, quer culto racional. É por isso que culto tem ordem, tem cronograma. Aí alguém pode falar: para que tanta regra, tanto cronograma? É que Deus trabalha com ordem.
Deus trabalha com decência. Deus não quer culto de gente emocionada. Deus quer adoração racional de gente que entende. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Deus quer adoração racional do irmão Abacuque, que vai dizer: olha Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não hajam vacas, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Abraão tem 3 dias para pensar: será que eu oferto ou não? Será que eu entrego ou não? Depois de 3 dias pensando, ele chega na terra de Moriá e Deus diz para ele: o monte é esse. Ele sobe com o menino no monte, o menino carrega o lenho, é amarrado, e quando Abraão levanta o cutelo, aí a voz do céu brada: o Abraão, não faças tal, porque com a pressão, agora eu sei. Porque no tempo da pressão, só sai de nós, só se revela em nós o que está dentro de nós. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios: no apertar do nariz sai sangue, porque no aperto só sai o que está dentro. Tem gente que na hora da pressão e do aperto dele sai rebelião, sai rebeldia, sai cara feia, sai fofoca, diz que me disse, mentira, fica revoltado porque a pressão só revela o que há dentro. Mas o crente de verdade no tempo da pressão sai lágrima. Eu vou repetir isso aqui: o crente de verdade no tempo da pressão sai lágrima. Da boca dele não sai palavrão, não sai palavra torpe, não sai palavra rebelde, só sai palavra de adoração para dizer: eu sei que Deus está no controle de tudo, e Ele me apertou, Ele me pressionou, mas eu sou adorador, e os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se é verdade essa palavra, entregue para Deus agora 1 minuto da tua adoração. 1 minuto do teu louvor, 1 minuto do teu glória. Revela para Deus o que há dentro de você. É por isso que Jesus, no tempo de maior pressão, Ele vai passar o ribeiro de Cedron. E passando o ribeiro de Cedron, Ele vai chegar no Monte das Oliveiras, que é denominado lugar de azeite. E lugar de azeite, por que era o Monte das Oliveiras? Porque ali se prensava a azeitona. E na hora da prensa, da azeitona sai azeite. Na hora da prensa, Jesus está orando sozinho, derramando lágrimas misturadas com sangue. E quando ele está sendo prensado, ele diz: Pai, eu não suporto mais. Afasta de mim esse cálice. Mas na pressão só sai o que está dentro. Porque na terceira vez ele não ora mais assim. Ele vai dizer: todavia. Não seja como eu quero, mas faça a tua vontade. Ele manjoramai o rebre a forgia. É interessante esse texto porque machado só é machado se o ferro está ligado na madeira. Vamos voltar para o texto. 2 Reis capítulo 6, versículo 5. O ferro vai cair na água. Olha o que o texto diz.
Derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. O machado só é completo quando o ferro está ligado na madeira. O ferro fora da madeira, fora da haste, é só mais um ferro. Não é mais machado. Você só é uma ferramenta poderosa em Deus porque tem gente que levanta para dizer: eu sou igreja, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Santa Ceia eu tomo na minha casa. Pego um pão do Wikibold, compro um suco de uva Aurora, tomo ceia em casa, sou crente em casa, Cristo em casa. Não preciso de igreja, participar de Uvadesc, departamento de homens. Não. Ferro sozinho é mais um ferro. Ligado na madeira é machado que derruba vigas. Sozinho está inútil dentro de um rio sujo, lamacento. O poder da igreja ocorre daquilo que o salmista declarou: ó, quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso. E para você que não gosta de autoridade, que desce sobre a cabeça, e da cabeça vai para o corpo todo. Sabe qual é o poder que em nós opera? É quando nós estamos de mãos dadas. Você pode fazer isso aí? Levantar as mãos dele e dela para o alto. Satanás não tem medo da carteirinha. Satanás não tem medo de cargo. Satanás não tem medo das nossas responsabilidades. Mas Satanás tem medo disso aqui, ó. É da união da igreja. É um orando, o outro ofertando. É um ofertando, o outro dizimando. É um dizimando, o outro tocando. É um dirigindo, o outro pregando. É um tocando na orquestra, o outro cantando nas irmãs. E a glória de Deus passeia no meio da igreja para dizer: na união da minha igreja eu me faço presente. O profeta Ezequiel vai profetizar no vale de ossos secos. E ele vai declarar: entra o Espírito neste vale. E quando o Espírito veio, osso com osso, osso com osso, osso com osso começou a se juntar. E veio nervo, veio pele, entrou o Espírito. O ferro fica na madeira, não sai da madeira. Eu sei que a pressão chegou, mas não escapa da madeira. Não sai do cabo, não sai da haste. Ele é maior a forga. Mas eu acho lindo esse texto, porque olha só o que diz o verso de número 6. Que o moço vai apontar para o profeta exatamente aonde aquele machado caiu, aquele ferro, né? Caiu. E o profeta vai ter aqui uma estratégia de Deus. Porque o profeta vai pegar um pedaço de madeira, uma viga, um pedaço de pau, e vai lançar na água. Entenda uma coisa: o Rio Jordão era um rio lamacento. É tão lamacento que um capítulo antes, o irmão Naamã vai dizer: ô Eliseu, você me desculpa, eu mergulhar no Jordão, lá na Síria tem um Abano, tem um Farpar, tem rios ótimos lá, limpos, límpido, água límpida. Eu vou mergulhar nesse rio lamacento. Só que o lado bom é que sempre perto de um grande líder tem que ter um servo que fala a verdade. Porque servo para só para passar pano para não,
Ô Naamã, você já está ruim, rapaz. Você está leproso. Não é melhor obedecer e, quem sabe, curar, do que deixar o orgulho te matar? Desce lá, rapaz, mergulha lá. Se é 7 vezes, vai lá. Aí o Naamã mergulha e sai curado. Ou seja, o Jordão era um rio lamacento, mas Deus tem um mistério com o Jordão. Jesus é batizado no Jordão. Tem um mistério diferente no Jordão. Pode ser lamacento, mas tem pomba que desce do céu. Pode ser lamacento, mas tem voz que brada dizendo: este é meu filho amado. Porque Deus não trabalha em ambientes, trabalha em pessoas. O que faz o lugar não é o ambiente, é a pessoa. É lamacento, mas é terra de milagre, porque depende de quem está dentro dele. É lamacento, mas é ambiente da bênção. Não julgue um livro pela capa. Aí o machado, aquele ferro vai cair num lugar lamacento. Está lá no fundo. Não dá para enxergar. O moço só aponta a direção. Foi por ali. Na hora que eu bati na viga, correu aqui, o ferro escapou, caiu lá dentro. Aí o profeta vai ter uma estratégia divina. Olha o que diz o texto, verso 6 ainda. Ele vai lançar um pedaço de madeira naquele rio. Todo mundo sabe, não precisa falar isso aqui, mas todo mundo sabe, que metal atrai metal. A ideia do ímã é ferro, metal. Metal gruda em metal. Agora, na lei da física, madeira atrair ferro. Olha o versículo 6. Puder botar na tela. É fantástico isso aqui. Porque a Bíblia diz que o ferro vai flutuar. O ferro vai nadar. Virou o Michael Phelps, César Cielo. O ferro vai começar a nadar porque lançou a madeira ali. E o tema dessa festa é carrega a cruz. Quando o profeta manda cortar a madeira e lançar na água, ali já é um ato profético do que ocorreria muitos anos depois. O ferro que estava na lama vai ser atraído pela madeira. Deixa eu repetir isso aqui. O ferro que estava na lama, no fundo do poço, no fundo daquele rio, quando a madeira cai naquela água, o ferro que estava lá no fundo da lama vai ser resgatado de volta, vai ser restaurado de volta, vai tornar a ser útil novamente, vai tornar a ser utilizado novamente. A madeira atraiu o ferro, e é o que Jesus declarou: o Filho do Homem há de ser levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Mas todo aquele que olhar para o Filho do Homem sendo levantado e crer nele, terá a vida eterna. Porque Deus deu, por conta do seu amor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus dizendo: depois da cruz eu atrairei todos a mim, e não importa se está na lama, não importa se está caído, não importa se está no pecado, a cruz de Cristo é poderosa para atrair.
Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas e aí? Mas do céu. E aí? Foi. Lebaio, rabachora, bacana, rabaia. O bom pastor achou-me já longe do redil e com amor caí do trilho. Telemaio rabachora bacadarabá. As chagas com amor limpou e me. Quem pode erguer a sua mão e dizer isso? Sim, Jesus. Por seu sangue é por isso que você não pode abandonar a tua cruz. É por isso que Deus te trouxe nesse congresso. E o tema desse congresso é: não abandone a tua cruz. Você tem certeza da tua salvação? Então não abandone a tua cruz. Renuncia-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque enquanto você carrega a tua cruz, eu atraio. A tua família vai ser atraída pela cruz. Quem crê em palavra profética, os teus filhos serão atraídos pela cruz. Tua descendência será atraída pela cruz. Tua família vai ser restaurada pela cruz. Entra debaixo da cruz. Simão Cirineu, ele entra debaixo da cruz e ele vai ajudar Jesus a carregá-la. E através daquela atitude, Rufo, o seu filho, vai aceitar a Jesus como Salvador. Paulo vai liberar uma palavra: saudai a Rufo, saudai a sua mãe, a sua casa, porque um dia Simão decide entrar debaixo da cruz e leva para Cirene a marca do sangue. A gente está carregando sangue em nossas roupas, em nossas vestes. O sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Valorize essa cruz, carrega ela. Deus vai te dar graça, Deus vai te sustentar. E quando não tiver força para caminhar, haverá um Simão Cirineu debaixo dela. Mas você não para, não desiste, não desanima, não abandona. Você está glorificando ao Deus da palavra. E enquanto você glorifica, Deus te anima de novo, Deus te enche de novo.
Eu preciso liberar uma palavra de Deus. A igreja não precisa fazer show pirotécnico para atrair as almas à cruz. O que atrai as almas não é show. O que atrai as almas não é cantor famoso, não é pregador famoso, não é pintar a igreja de preto, escurecer a igreja, não. O que atrai as almas é a palavra. Quem pode adorar ao Deus da palavra? Oramarra vachura bacana rabaia. É o evangelho da cruz. É o evangelho da salvação. É o evangelho simples que os nossos pais pregavam e ainda pregam. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza. Cruz, o evangelho da cruz é a madeira na água e o ferro no meio da lama subindo. É a madeira na água e o câncer tendo que bater em retirada. É a madeira na água e o coração duro sendo quebrantado e Deus transformando o coração de pedra em coração de carne. É a madeira na água e paralítico saltando e andando para a glória de Deus. É madeira na água e cego enxergando, surdo ouvindo o mundo falando. É madeira na água e quem está triste se alegra, quem está caído levanta, quem está fraco é fortalecido. Segura a mão de alguém e diz para ele, para ela: é madeira na água. Madeira na água. O que vai salvar a tua casa é madeira, é a cruz vazia e o trono ocupado. Satanás odeia a mensagem da cruz, porque Jesus não está pendurado nela. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Havia uma estratégia demoníaca aqui. Sabe qual é a estratégia demoníaca? São vários homens trabalhando. Mas se um homem parar de trabalhar, automaticamente sobrecarrega os demais. Porque quando um homem para, os demais têm que trabalhar por este que parou. É por isso que você não pode parar. O exército precisa de você. O reino precisa de você. Sabe qual é a estratégia do diabo dentro dessa conjuntura? Deixa eu falar para você à luz da Bíblia. Se puder colocar aí Deuteronômio capítulo 19, versículo 5. O livro de Deuteronômio faz parte da lei, né? A lei mosaica, Pentateuco. Vamos ler bem forte no 3, todos juntos? E a gente vai entender qual é a estratégia de Satanás. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mantenha esse texto aí. Deus está estabelecendo cidades de refúgio. O que são as cidades de refúgio? Se houver algum tipo de homicídio em Israel,
o homicida tem de ir obrigatoriamente para essa cidade de refúgio, uma espécie de prisão. Olha como Deus enxerga lá na frente. E Satanás está tentando aqui com a sua artimanha exatamente isso aqui. Porque Moisés vai dizer: olha, se acontecer de amigos precisarem ir cortar uma árvore e alguém, sem querer, ao usar o machado, esse ferro escapar e ferir o seu próximo a ponto de matá-lo, é um homicídio culposo, sem intenção de matar. Então, esse homicida que matou sem querer o seu próximo, ele deve ser acolhido e refugiado na cidade de refúgio, ficará preso, longe da congregação de Israel. Você começou a entender a estratégia de Satanás? Um discípulo está com um machado, ele bate na viga, o ferro escapa, a cabeça do inimigo. Esse ferro pode pegar em outro discípulo. Ou seja, matando o outro discípulo, eu não paro um, eu paro dois. Mas eu não paro só dois, eu paro a obra. Porque na escola do profeta vai sair uma notícia: um matou o outro, vai ter um discípulo morto e um preso, e um escândalo na obra. Só que diga para alguém do seu lado: Deus chegou primeiro. A minha mãe tem uma frase, que é frase de mãe: quando você vem com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. O inimigo está vindo com a farinha, eu vou parar a escola de profeta. Na escola de profeta vai ter um assassino e um morto. A escola de profeta vai parar. Esse ferro vai escapar, vai pegar no pescoço, na cabeça, vai matar e vai ferir. Só que o ferro não pega em ninguém. Deus direciona ele para dentro da água. A primeira palavra de Deus para a tua vida é: não vai ter morte. Alguém pegou, vou repetir: não vai ter velório. Alguém pegou aqui? Alguém pegou na galeria? O teu Deus chegou primeiro. Você pode bater na mão de 2, 3 pessoas e dizer: teu Deus chegou primeiro. Teu Deus chegou primeiro. Por um caminho virão contra ti, mas diz a boca de Deus: por 7 caminhos fugirão. Não vai ter morte na escola de profeta. Não vai ter homicida na escola de profeta. Não vai ter prisão na escola de profeta. Não vai ter escândalo na escola de profeta. A escola não para. Continua, 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 continua. Só quem toma posse da palavra. Eu estou sentindo Deus aqui. Olha o que Jesus vai dizer na sua palavra. O diabo vem. O diabo, vamos lá? O diabo para roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus disse? Mas eu, ou seja, calma. O diabo, e Jesus diz o quê? Mas eu, ou seja, quem chegou primeiro? Segura na mão de alguém, diz para ele: calma, o teu Deus chegou primeiro. Fechou uma porta, mas Deus já tem uma porta aberta para você. Chegou a doença, mas Deus já tem a cura. Alguém recebe essa palavra? Chegou o problema, mas Deus já tem a solução. Chegou a porta fechada, mas Deus já tem porta aberta. Chegou o problema, Deus já tem livramento. Não vai ter morte, não vai parar, não vai desistir, vai continuar. Quem crê, entrega para Ele agora a adoração.
O diabo pensa, vai ter morte, vai ter prisão e vai ter dívida. E Deus está dizendo, a dívida está paga. A prisão cancelada. Pode fechar a sepultura, porque a morte também está anulada. Eu acho lindo desse... Vamos falar do ferro, porque a Bíblia é muito rica, a gente fala de tudo dela. Vamos falar do ferro. Por que esse ferro é restaurado? Por que será que esse ferro é restaurado? A resposta é simples. Ele cai sem ferir ninguém. Sabe qual é a diferença de Judas para Pedro? Por que Judas não é restaurado e Pedro é? Porque Pedro não caiu matando, não caiu ferindo ninguém. O Judas, quando cai, ele não se arrepende, ele sente remorso. E o apóstolo Paulo vai falar da diferença de arrependimento para remorso. O apóstolo Paulo vai dizer que o remorso gera a tristeza da morte, mas o arrependimento é a metanoia, que é a mudança de mente. Judas nunca se arrependeu, sentiu remorso. E o remorso é a tristeza da morte. Porque se Judas tivesse se arrependido, ele não tinha ido na igreja para acusar os sacerdotes. Ele tinha ido para perto dos discípulos para pedir perdão, para reconciliar com a igreja. Mas ele vai no templo, presta atenção, ele vai no templo com as moedas e lança as moedas dizendo, eu pequei matando um sangue inocente. Com outras palavras, o que ele quer dizer? Eu só fiz isso porque eu fui induzido. Eu só fiz isso porque eu fui convencido. Eu só traí porque tinha quem me pagasse. Mas ele não pensou o contrário. Só existe oferta porque tem demanda. Se ele recebeu a proposta é porque ele estava disposto. Ele não se arrepende, ele cai matando. E tem gente que é assim, não tem problema nenhum em cair, porque o homem pode cair e Deus é poderoso para restaurar. Mas o problema de muita gente que cai é que ele não quer cair sozinho. Ele tem um espírito maligno que quer levar outras pessoas com ele, gerando murmuração e revolta. Não é leal, não é homem sincero, porque o homem sincero não culpa ninguém pelo seu fracasso. Ele bate no peito e diz, ai de mim. O Davi não vai culpar Betseba. Davi vai para o Salmo 51 para dizer, oh Deus, tem misericórdia de mim. Renova em mim um espírito reto. A gente pode até cair, mas não pode cair matando, cair ferindo. Você pode até cair na lama, mas espera Deus te restaurar. Espera Deus te levantar. Espera Deus te erguer de novo. Se esconde nesse rio, mas não cai matando. Cai adorando e dizendo, eu sei que Deus pode me levantar de novo. Mas olha o que diz a palavra. Essa história não termina com fracasso, nem com perda, nem com dívida. E é isso que eu vim pregar hoje, para encerrar. A tua história não termina com dívida, com fracasso, nem com perda. Eu vou dizer qual é o final da história. Versículo 7. E aí você prepara o teu melhor glória. Porque o versículo 7, a Bíblia vai dizer que o machado, aquele ferro, é atraído pela madeira. E olha só o que diz o verso 7. O profeta virou para o moço que havia perdido. Virou para o moço que perdeu. E falou para ele, ô rapaz, pega de volta. Voltou para a mão dele. Segura a mão de alguém e profetiza, vai voltar para a tua mão. Tua família vai voltar para a tua mão. Aquele filho rebelde que não te respeita mais, vai voltar para a tua mão. Aquela empresa que faliu e quebrou, vai voltar para a tua mão. A chamada que está paralisada, vai voltar para a tua mão. O ministério que Deus te deu, vai voltar para a tua mão. Você não perde nada, volta, volta.
Vai voltar para a tua mão hoje a autoridade, a unção, a virtude. Você que ainda há muito tempo não fala língua estranha, meu Deus te renova aqui agora. Meu Deus te enche aqui agora. Você que tinha dom da palavra e não prega mais, meu Deus te reveste agora, pregador. Receba a autoridade de Deus. Volta para a tua mão agora. Levante a tua mão para receber. Está batendo na palma da tua mão aquela chave, aquele negócio, aquela porta, aquela empresa. Volta para a palma da tua mão aquele sonho, aquele projeto. Aqui em São Carlos, assim diz a boca de Deus: não há perda. Restitui agora, Deus, restitui agora. Restitui agora a alegria, a esperança. Enche esses varões agora, essas varoas, esses homens, essas mulheres, esses obreiros, da galeria à porta da igreja, da porta ao altar. Receba virtude de Deus agora. Se coloque em pé para adorar a Ele. Diga para alguém do lado: a cruz restaura, a cruz levanta. Sempre que eu leio a história de